Oi, tudo bem com você? Meu nome é David Silva, eu sou psicólogo e nesse canal quero falar contigo sobre psicologia, principalmente sobre inteligência emocional. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, resiliência e basquete. E claro, o que você tem a ver com isso, o que você pode aprender com tudo isso. Se você se interessa por um desses temas, fica aqui no vídeo e me acompanha. Primeiramente, deixa eu te explicar um pouquinho o que é inteligência emocional. A inteligência emocional seria uma capacidade que você tem de conhecer teus processos emocionais internos, conhecer os processos emocionais de outras pessoas, entender essas relações e, lógico, lidar com isso de uma maneira mais racional, mais inteligente, menos impulsiva e que tudo isso possa, trazer para você mais benefício, mais saúde mental e, lógico, melhores relações no trabalho, na escola, enfim, em qualquer lugar. Vamos agora para a resiliência. O que é resiliência? A resiliência seria uma capacidade de esse ser humano ter uma adaptação positiva a situações adversas. E aí essa pessoa teria a condição de se recuperar e superar situações adversas, das mais simples até as mais extremas. E aí, por que eu estou colocando basquete também no meio disso tudo, né? Há um pouco mais de uma semana tivemos a final da NBA, onde um time muito tradicional, o Boston Celtics, time que eu torço, certo? Mas isso é só um detalhe. Esse time conseguiu o título após 16 anos. E lógico, quero fazer com você essa relação de como o esporte coletivo ou o esporte individual, um esporte de alto rendimento, pode nos ajudar a entender como lidar com nossas emoções. Então, vamos continuar. É interessante demais analisar, falando da resiliência como uma capacidade, uma competência que pode nos ajudar muito a viver a inteligência emocional na prática. Essa resiliência, segundo estudos de um livro que se chama Leituras Essenciais sobre Inteligência Emocional, 10 leituras de Harvard, nesse livro uma psicóloga chamada Diane L. Cutto, ela vai falar que as pesquisas apontam 3 características principais das pessoas que têm resiliência. Lógico, existem outras, mas 3 características principais dessas pessoas que têm resiliência, e a gente vai fazer essa relação com os jogadores do Boston Celtics, com essa conquista que eles tiveram, com a dificuldade que eles enfrentaram e com a nossa vida, como a gente pode realmente colocar isso em prática na nossa vida. Então, por exemplo, uma das características essenciais de quem tem a resiliência é aceitar a realidade. Você não pode ser otimista demais, porque senão você fica no otimismo ingênuo, com expectativa de que vai dar tudo certo, que as coisas vão se resolver magicamente, que vai cair do céu, e muitas vezes você vai se frustrar, se decepcionar, porque não é desse modo. E também não podemos, obviamente, ser pessimistas demais. Temos que ser realistas e encarar a realidade de que certas situações são difíceis e precisamos lidar com isso. É uma aceitação. Trazendo o exemplo do Boston Celtics, que é um time muito tradicional de basquete, que já estava há 15 anos sem vencer, e desde mais ou menos aí 2013 passava por uma reformulação. E de 2017 aí em diante, ele contava já com 2 jogadores muito destacados, que são o Jason Tatum e o Jaylen Brown. Já vou falar um pouquinho mais sobre eles. E aí, o Boston teve já um episódio adverso, passou por uma final da NBA em 2022. Para você que talvez não conheça basquete, no basquete americano, norte-americano,
temos 30 times e aí basicamente eles, né, vão ter uma fase inicial, depois uma fase de mata-mata, até que dois cheguem à final, certo? Então é difícil, né? O basquete de lá tem um sistema muito competitivo, no qual os times que têm pior desempenho conseguem contratar jogadores promissores e isso vai gerando um equilíbrio. No meio disso tudo, o Boston Celtics chegou a uma final em 2022, já com Jason Tatum e Jaylen Brown como jogadores. E eles são ainda bem jovens, certo? E aí esse Boston perdeu para o Golden State, um time mais experiente, um time que já vem de títulos recentes, o time no qual joga o Stephen Curry, um dos grandes jogadores aí do basquete mundial. Então, eles já passaram por esse episódio adverso. E aí eles perceberam, 2023 também não conseguiram chegar à final da NBA, e eles perceberam, né, a equipe, a direção percebeu que tinha que reformular um pouco esse time. Então, eles foram aceitando realidades, encarando, entendendo que ainda não eram bons o suficientes para serem campeões, fizeram algumas mudanças na equipe, conseguiram uma ótima campanha e conseguiram chegar às finais da NBA. E aí, particularmente, o Jason Tatum era um cara muito criticado, né? Em qualquer rede social você vai ver ali muita gente chamando ele de pipoqueiro, muito odiado. Então isso é uma realidade adversa. Jaylen Brown, ele foi especulado aí em trocas, ele era desacreditado por muitas pessoas, né? Embora tivesse talento e tem desacreditado por muitas pessoas. Então eles passaram por essa realidade adversa. Tanto Jason Tatum como Jaylen Brown, como o Boston Celtics, enfim, assim como nós passamos por situações adversas, crises financeiras no casamento, em relacionamentos e tudo mais. Então, precisamos aceitar essa realidade, encarar ela para poder lidar com ela, certo? Outra coisa de quem é uma pessoa resiliente, uma crença profunda em um sentido para a vida. Caso você não conheça, vou te apresentar, falar um pouquinho aqui da logoterapia. A logoterapia é uma abordagem da psicologia no qual o psicólogo Viktor Frankl, ele traz esse entendimento de que o ser humano ele deseja um sentido para a vida. E aí ele vivenciou campos de concentração, situações extremas, e essa esperança de que ele poderia sair, essa motivação, esse foco de quando eu sair desse campo de concentração, eu vou publicar minha obra, esse foco em ajudar pessoas a não tirarem sua própria vida nos campos de concentração, auxiliar outros presos. Ele teve a oportunidade de sair da Áustria e não saiu para poder ficar com os pais. Enfim, tem várias questões que Viktor Frankl teve essa escolha, viveu os campos de concentração e fundou essa teoria da psicologia, que é uma teoria que eu acredito muito. Aí o que é que isso tem a ver com a resiliência? A crença profunda em um sentido para a vida ajuda muitas pessoas, né, a lidar com essas adversidades que a gente vem falando. Então, por exemplo, pegando o exemplo desses dois jogadores do basquete que a gente está falando, o Jaylen Brown é um cara muito envolvido em causas sociais, teve toda uma infância e adolescência adversa, né, morando em Atlanta, um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos. Uma professora chegou a dizer a ele que em breve veria ele na prisão, e aí ele teve toda essa trajetória até chegar ao título e ser campeão. Então, envolvido em movimentos sociais, né, causas como luta contra o racismo e tudo mais. Então, demonstra de alguma maneira uma crença profunda em um sentido para a vida, para além de simplesmente jogar basquete. E o Jason Tatum é um cara que já tem filho, ele é muito jovem, já tem um filho, e ele sempre está presente com esse filho nos jogos. Ele se deparou com esse conflito de como vou criar meu filho e ao mesmo tempo ter uma trajetória de atleta profissional que é repleta de cobrança e compromissos, e sempre vemos o filho dele aí presente nos jogos. Então tem essa questão também de um sentido para a vida, né, como uma missão de criar seu filho, dar um exemplo para ele. Então são atletas jovens que já mostram essa preocupação com algo maior, algo que vai além deles, algo além de um basquete. Sem contar o treinador do Boston Celtics,
Joey Mazzulla, que fala muito sobre a sua fé, espiritualidade e o entendimento de que os jogadores precisam ser pessoas melhores, não é apenas, né, jogar basquete e ganhar de qualquer modo. Então existe aí um entendimento de sentido por trás disso. E é importante para nós entender, buscar cada um descobrir o que dá sentido à sua existência e realmente vivenciar isso. Mais uma característica de pessoas resilientes. A terceira, criatividade. Muito importante. As pessoas curiosas, que estão sempre mexendo, tentando inovar, tentando abrir novos negócios, pensando em soluções, elas têm uma tendência, né, a lidar melhor com essas adversidades do que quem pensa apenas no problema, mantém-se num comodismo, faz de alguma maneira as coisas do mesmo modo. Então é importante ter essa criatividade. Onde entra a questão do esporte, do basquete, por exemplo, e qualquer esporte. No basquete, você tem que sempre atacar e defender dentro de um tempo. Você tem um time que tenta sempre ter essas competências. Então, se eu tenho a obrigação de defender, eu tenho que aprender a defender da melhor maneira. E quem vai atacar, tem que atacar com criatividade. Então, de alguma maneira, no exemplo do Boston Celtics que eu estou falando, o Jason Tatum, o Jaylen Brown, eles tiveram que mudar um pouco a forma de jogar de 2022 para cá, para que eles pudessem, nesse novo elenco, numa nova formação, com um coletivo mais fortalecido, esse individual deles começou a se sobressair, porém não da maneira como era antes, onde eles tinham uma capacidade individual, mas em muitos momentos erravam na tomada de decisão, em muitos momentos faziam sempre as mesmas jogadas, forçando e errando. Dessa vez, nesse título agora de 2024, eles conseguiram ser mais criativos, né? O time ficou mais fortalecido, com mais criatividade, com um estilo de jogo diferenciado, né? Porque conseguiu lidar com situações adversas de jogo, conseguiu ter essa criatividade. E é isso que nós precisamos também. Para uma inteligência emocional é importante que nós possamos aceitar essa realidade, como a resiliência vem trazendo, né? Ter uma crença profunda em um sentido para a vida é muito importante também, porque inteligência emocional não existe sem relacionamentos, né? Não só o seu, mas com outras pessoas, e esses relacionamentos também já são uma forma de vivenciar sentido na vida. Se são relacionamentos pautados por um amor, né? Enfim, uma ética, já é uma forma de vivenciar sentido para a vida na prática. E também a criatividade, né? Que eu falei tanto para vocês. Essa criatividade é muito importante porque, né, precisamos pensar em novas possibilidades, testar novas possibilidades. É importante que na nossa vida agora, partindo para uma prática, né? Será que você aceita a realidade difícil que você se encontra? Será que você tem uma crença profunda em um sentido para a sua vida? Será que você é criativo ou criativa? Muita gente vai dizer, eu não sou criativo, não sou criativa. Mas a criatividade, eu entendo que é uma potencialidade que todo ser humano tem, certo? Você pode, muito bem, você pode não ter talvez um dom como fulano, beltrano, mas você pode muito bem criar algum tipo de desenho, criar algum tipo de obra, você pode muito bem pegar ali alguma coisa que tem na sua casa e criar alguma solução para algum problema, né? Desde criança a gente é incentivado a criar. Muitas vezes como adulto a gente vai deixando isso de lado. É importante que a gente busque sim uma criatividade. Por exemplo, na realidade do Brasil, quantas pessoas nós vemos criando um negócio, colocando um diferencial, e depois os outros vão e copiam, faz parte. Mas existe uma criatividade, nós podemos criar. E tudo isso é muito importante para que a gente possa lidar com nossas emoções, né? Finalizando essa reflexão, aceitar a realidade, ter uma crença profunda em sentido para a vida, e criatividade também no sentido de não lidar com minha raiva, minha tristeza, meu medo apenas sempre do mesmo jeito, do jeito que não está funcionando. Eu posso buscar lidar de outra maneira, né? Eu posso me permitir tentar fazer diferente, eu posso buscar aprender recursos com profissionais, com leituras e tentar fazer algo diferente. Isso já é uma forma de criatividade. E eu posso buscar outras coisas que inspirem minha criatividade, como música, como dança,
como pintura, como desenho, como brincar, simplesmente brincar com uma criança e aprender a colocar essa imaginação, reaprender, né, a colocar essa imaginação. Tudo isso pode nos ajudar a lidar melhor com nossas emoções. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Também pode me seguir no Instagram, @psico.davidsilva. Pode sugerir temas para os próximos vídeos, tá certo? Agradeço demais a sua atenção se você chegou aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, aproveita e comenta. Resiliência, para que o YouTube veja que você quer engajar, o YouTube veja que você realmente gostou, eu possa saber que você assistiu até o final. E agradeço demais. Lembre-se que nós podemos ter cabeça fria e coração quente, ter inteligência emocional em meio a tanta correria. Muito obrigado, valeu!